Bora lá, deixa eu apresentar aqui para os que pediram para eu falar sobre como é ter comércio em casa. Então, aqui é a frente da minha casa, essa é a entrada do comércio e aqui está a entrada da porta de casa que dá acesso ao comércio. Então, o que que acontece? Quando se entra, a visão é essa. Essa é a visão do comércio. Aí eu tenho aquela cortina, é acesso já à minha sala. E essa porta é a porta de acesso quando aqui está fechado, que a gente vem por aqui. Então, deixa eu falar aqui um pouquinho dessa divisão. Aqui, nessa meia parede, aqui nessa parte dessa parede, fechando aqui, era um quarto. E aqui era a sala, que na verdade a minha sala era daqui, ó, tá vendo a divisão da parede? Até lá onde tá, aí foi colocada essa parede de gesso. Essa áreazinha aqui, ó, que pega daqui até lá, era um murinho, né? Uma areazinha pequena que foi, depois a gente cobriu. E aqui, essa porta, não era aqui, essa porta aqui. Aqui era um portão, uma grade. E essa porta, ela era localizada aqui, que dava entrada à sala. Que daqui a gente vai para a sala, que eu não vou mostrar. Então, aí aqui ficou todo o meu comércio. Que a entrada fica essas duas entradas. Porém, quando o comércio está fechado, a gente usa essa daqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre como é ter comércio em casa, quais são as vantagens e quais são as desvantagens. Então, para você que está chegando agora, já vai se inscrevendo aqui no canal Dona Ana Mercearia e vem conosco ver esse vídeo. Eu estou precisando de uma arrumaçãozinha, mas vamos lá. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens de ter um comércio em casa? Então, para você que está pensando em abrir um comércio em casa, ou para você que já tem um comércio em casa, tá? Assim como eu, tem as vantagens e tem também as desvantagens. O importante é que você impõe. Ufa, caiu. Impõe algumas regras que são importantes e que você aprenda a dar credibilidade ao seu comércio. Porque mesmo que ele seja em sua casa, é seu comércio. Então, vamos lá. Uma das vantagens é que você não paga aluguel. Você não vai ter essa preocupação de estar todos os meses, né, tendo que pagar aluguel, que é você pagando e já devendo. Então, aquele dinheiro que você poderia estar investindo no aluguel, você vai estar investindo em mercadoria no seu estabelecimento, tá? Lembrando que qualquer tipo de comércio você pode colocar em casa. Você pode colocar, você tem uma garagem disponível e aí você pode colocar uma lanchonete, você pode colocar uma sorveteria, você pode colocar um brechó, uma lojinha, uma mercearia, um bar, né? Isso vai depender muito do que você realmente quer colocar como comércio em casa. Então, uma das vantagens é essa, você não paga aluguel. Tem outras vantagens? Tem. Você vai ficar mais próximo do seu comércio, você vai estar ali observando o que precisa, o que não precisa, né? O que está faltando, o que não está faltando. Então, todos os dias você vai estar ali vendo. Eu falo nisso porque, às vezes, você pode colocar uma pessoa para trabalhar com você, que é o meu caso, tá? Você vai diminuir também o deslocamento. Automaticamente, se o seu comércio é em casa, você não vai ter despesas com combustível, com ônibus, com Uber, com mototáxi, ou com qualquer coisa que seja, até combustível no seu próprio veículo, no seu próprio transporte. Então, é uma vantagem também. Outra coisa, você pode ter flexibilidade no horário, né? Qual horário você quer trabalhar? Eu quero trabalhar de 7 às 11, fechar para almoço, retornar de 1 ou 2 e ficar até tal hora. Então, você tem uma flexibilidade de horário. Você pode escolher o horário que você quer trabalhar. Porém, aqui a gente tem algumas coisas que eu vou falar mais à frente. Tipo assim, a gente tem um horário, né? De segunda a sábado a gente tem um horário. E aos domingos também. Então, assim, você vai escolher o horário que você quer trabalhar, que é muito importante você ter esse cuidado e você honrar realmente esse horário. Outra coisa
é que você pode encontrar outras atividades também para colocar dentro do seu comércio. Então, assim, você está aí com uma mercearia, de repente você quer colocar alguma coisa a mais que você vai estar fazendo em casa, você pode colocar dentro do seu comércio, ou você pode estar agregando coisas que realmente vão ajudar a crescer o seu comércio. Então você está ali todos os dias, você vai ter aquele olhar, está observando o que realmente você pode estar fazendo diferente para inovar. E além de você também poder passar mais tempo com a família, né? Você vai estar ali todos os dias, próximo à sua família, vendo o que precisa e dando atenção, né? Distribuindo bem direitinho o seu horário. Então, assim, vantagens tem vantagens. Então, vamos aproveitar essas vantagens. Se você tem um espaço dentro de sua casa e você vê que dá para colocar um comércio, então não perca tempo, né? Ah, mas aí minha casa é final de rua, eu não sei se vou ter o mesmo ganho se eu colocar algum comércio em um local mais movimentado. Aí você precisa fazer um apanhado e ver qual comércio você vai colocar em casa, se realmente ele tem é viável. Lembrando que hoje em dia, gente, o que faz o seu comércio crescer não é o lugar, mas é o que você oferece, seu atendimento e também é a propaganda. Temos as redes sociais, temos Instagram, temos WhatsApp, temos Face, tá? Então, assim, a gente tem que aproveitar essas mídias e colocar os nossos produtos, apresentar, né? Divulgar. Então, eu já falo, tem um vídeo aí no canal que eu falo sobre a questão da localização, onde fica meu comércio, ele fica no final da rua, tá? E isso não impede de ter vendas, não. Então, é importante vocês observarem que a comunicação é muito importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre as desvantagens. Uma das desvantagens que eu acho aqui é a questão da perda de privacidade pessoal. Por quê? Porque quando o seu comércio é em casa, as pessoas elas batem na porta fora do horário. Por exemplo, a gente trabalha aqui de 6 às 21 horas, aí a gente fecha, o pessoal chega, bate, querendo ser atendido, às vezes liga para você. Então, uma das coisas se você puder ter um aparelho somente para o estabelecimento comercial, porque terminou o horário, desliga o Wi-Fi. E se você puder também não oferecer o seu número pessoal, é bem melhor. Porque muitas das vezes as pessoas, no outro dia, quando eu abro o WhatsApp, tinha mensagens da noite anterior, porém, como eu já tinha desligado o Wi-Fi, então eu não vi, né? Aí quem não tem meu número não ia me ligar, mas já aconteceu muitas vezes das pessoas baterem fora do horário, né? Porque acha que se você está em casa você tem que atender todos os horários. Não é assim. Então, é uma das desvantagens. É a questão da falta de privacidade. Tem também a possibilidade do excesso de carga horária. Às vezes você não coloca um horário de trabalhar e aí você acaba trabalhando demais, né? Não tendo se sobrecarregando, porque acho que quanto mais você está ali, você tem que vender, porque você está em casa todos os dias, você tem que trabalhar, né? E aí, às vezes você não tem pronto, paradinha rápida para atender. Então, essa questão, né? O excesso de carga horária. Então, você tem que ter esse cuidado. Por isso que é importante você estabelecer, você tem a flexibilidade de horário, então, mas você estabeleça. Eu vou trabalhar de segunda a que dia, né? Quais são os horários? Vou folgar no domingo, né? Como é que vai ser? Outra coisa que é uma desvantagem é a indefinição de horários. Quando você não define o seu horário, você vai acabar se privando de lazer. E é importante você ter esse momento de lazer. Né? A gente tem aqui uma certa dificuldade, porque a gente trabalha. Na verdade, a gente não fecha, tá? Mas a gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, e quando a gente vai sair, a gente deixa ele aqui. Então, a gente troca, ao invés de trabalhar um dia, seria normal, a gente dá folga, para que no dia que a gente vai sair, ele fique. Porque ainda falta a gente precisa organizar essa questão, né? E no domingo a gente abre, até porque aqui, gente, os finais de semana são os dias que mais se vende. Principalmente a gente trabalha bastante com bebidas.
Então, vende-se muito no final de semana. Então, a gente não pode fechar no final de semana. E ainda nós não temos, assim, precisamos ofertar mais a nossa caixa, a nossa caixinha. Para crescer o nosso capital de giro. Então, na segunda-feira é aquele dia que a gente tem contas a pagar, reposição a fazer, o que foi vendido durante o final de semana, e aí a gente ainda não está fechando aos domingos. E outra coisa pode-se também gerar, quando você trabalha em casa, um isolamento social. Como seria esse isolamento social? Principalmente quando você mora só. Né? Às vezes você fica tão focado ali naquele espaço que acaba se isolando, só focando no seu trabalho. E mesmo que você não mora só, às vezes você fica muito tempo ali no seu comércio, que quando você sai, parece até que você não faz parte daquele meio, né? Por quê? Porque a gente acabou focando demais. Eu falo isso por mim, porque às vezes quando eu saio, as pessoas dizem, tu ainda mora aqui? Nossa, nunca mais tinha lhe visto, né? Então, por quê? Porque eu estou trabalhando no meu espaço e às vezes eu não saio muito, né? Mas assim, tá aí algumas coisas que a gente pode colocar como vantagens e desvantagens. O que é que eu posso dizer para vocês? É bom ter um comércio em casa? É bom, né? É bom trabalhar para a gente? É bom. Agora, principalmente, a gente precisa se organizar, tá? Para a gente não se exceder, principalmente na questão de horários. E outra coisa não é porque o comércio é meu, que é dentro da minha casa, que eu tenho que gastar, que eu tenho que usufruir. Eu tenho que pensar em crescer. E foi isso que aconteceu aqui, dona Ana, tá? Porque quando a gente começou aqui era só um L. Como eu mostrei lá no início, era um quarto. Então, assim, eu usei a parte do quarto que minha mãe me deu e foi feito como se fosse um L. Então, depois a gente foi quebrando paredes e foi aumentando. Então, no início, eu aluguei um ponto. Esse ponto, eu trabalhava somente com sorveteria e bomboniere, tá? Mas aí na época da pandemia, porque meu comércio foi aberto em 2020, julho de 2020. Então, na época da pandemia, houve-se aquela questão de abre e fecha, então eu acabei que fechando e trouxe para cá, onde eu não achava que não ia dar nada, e graças a Deus aqui estou. A cada dia a gente cresce, a gente aprende, a gente passa dificuldades, porque assim, trabalhar para a gente tem um desafio muito grande, mas aqui estamos nós. Outra coisa que eu quero colocar para vocês, que tanto que vai abrir, como já tem um comércio em casa, não abra a exceção de vender fiado, coloque logo uma plaquinha de início, não trabalhamos com fiado, aceitamos a soma de pagamento, dinheiro, cartão e Pix, tá? Não atendemos fora do horário, então tem umas plaquinhas aqui atrás, viu? Que é importante, porque aí você vai estar valorizando o seu espaço. Também, tipo, aqui a gente tem algumas coisas que pra gente é importante, a gente coloca aqui na frente, não fumar nesse espaço, não entre sem camisa, tá? Uma vez eu coloquei isso, alguém colocou assim, mas entrando sem camisa, pelo menos tá vendo se vai levar alguma coisa. Não, gente. Você tem que impor respeito. Imagina as pessoas entrarem sem camisa, tem homens que entram com aqueles shorts caindo, vendo tudo assim, estranho, né? É uma falta de respeito. Então, assim, aqui a gente usa isso, mas aí vai muito de cada um o que quer colocar como regra dentro do seu estabelecimento comercial. E o mais é isso. É só você observar o que é bom para você e o que não é, e aí você coloca como regra dentro do seu comércio. Então, esse foi um videozinho falando sobre as vantagens e as desvantagens de ter o comércio em casa. Espero que eu possa ter ajudado, tá bom? E aí eu peço o like e a inscrição de vocês. Que Deus abençoe. Só para frisar, mostrar para vocês como era antes, era tudo bem pilhado a porta. Essa porta que dava entrada à sala. Aí era onde era o formato de L, tá certo? E tinha grade. Então, esse era a visão do comércio. E a gente tá crescendo cada dia mais em busca do crescimento. Aí era o antes.